Vamos direto ao ponto porque Angola está prestes a viver um momento político literalmente sem precedentes na sua história recente. Todos os olhares, tanto lá dentro quanto da comunidade internacional, estão voltados para o próximo congresso do MPLA, o partido que está no poder, marcado agora para 2026. A gente sabe que, historicamente, esse é um partido muito conhecido por ter uma coesão super forte em torno de um único líder, certo? Só que agora a coisa mudou de figura. O partido está prestes a encarar um debate bem acalorado, com múltiplas candidaturas disputando a presidência da legenda. Então, nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo no que os especialistas estão debatendo e entender como essa dinâmica interna não mexe apenas com a estrutura do partido, mas tem o peso de redefinir o futuro de todo o país. Para organizar a nossa explicação, a gente dividiu tudo em 5 partes rapidinhas. Primeiro, um congresso histórico, depois as regras do jogo, em seguida o desafio da democracia, aí passamos pelo dilema da bicefalia e, para fechar, o caminho para 2027. Vamos lá? Essa frase que saiu do debate dos analistas acerta na mosca e mostra bem por que a gente tem que prestar tanta atenção nisso. O MPLA não é só mais um partido qualquer, é a força política que governa Angola desde a independência. Ou seja, se a democracia interna deles vai bem, isso respinga positivamente na vida de milhões de cidadãos. Uma transição transparente e competitiva é um sinal enorme de maturidade para o país todo, enquanto qualquer tensão ou bloqueio aí dentro pode virar uma dor de cabeça em nível nacional. Entrando na nossa primeira parte, um congresso histórico quebrando décadas de tradição. A gente está falando de um partido que, desde a época de movimento de libertação até virar um partido clássico, sempre funcionou na base da unanimidade no topo. A sucessão era aquele processo quase automático, sabe? Sem concorrência aberta. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, temos várias figuras vindo a público e dizendo "eu quero concorrer", peitando potencialmente a liderança atual. É uma ruptura gigante com o passado, e isso abre as portas para uma verdadeira prova de fogo. Será que a estrutura do partido está madura o suficiente para debater ideias diferentes sem achar que isso vai destruir a unidade deles? Isso nos leva à parte 2, as regras do jogo. O famoso embate entre os estatutos e a realidade. Bom, olhando para as regras no papel, os estatutos são até bem claros. Para alguém colocar o nome na disputa, precisa marcar 3 caixinhas básicas. Comprovar 15 anos de militância ininterrupta, conseguir juntar pelo menos 5.000 assinaturas de apoio dentro do partido e, no grande dia, passar por uma votação secreta. Na teoria, isso existe para garantir que só quem tem muita base e história no partido chegue lá no topo, mantendo a coisa toda bem democrática. Mas aí entra o choque de realidade. Os especialistas debateram muito isso. De um lado, a teoria maravilhosa da competição aberta, do outro, o que acontece de verdade no dia a dia. Tem relatos bem fortes de pré-candidatos e de quem apoia essas pessoas sofrendo uma espécie de ostracismo. Aquela máquina partidária, que sempre foi super acostumada a se alinhar sem questionar a liderança, acaba criando um monte de barreiras. Imaginei ir atrás de 5.000 assinaturas nos níveis locais se os secretários não te dão abertura. O clima fica pesado e apoiar um candidato alternativo acaba sendo visto meio que por debaixo dos panos como uma baita deslealdade. Para a gente ter uma noção do nível da coisa, durante o painel, citaram o caso do José Carlos de Almeida. Ele suou a camisa e teve a maior dor de cabeça simplesmente para conseguir uma cópia impressa do Código de Ética na própria sede nacional do partido. Gente, pensem bem, se ter acesso a um documento super básico já é um sacrifício, imagina a logística e a política necessárias para rodar uma campanha inteira pelo país afora. É o tipo de detalhe que escancara um problema muito mais profundo sobre transparência. Vamos para a parte 3, o desafio da democracia e as visões concorrentes para o partido. Quem são as pessoas dispostas a entrar nesse campo minado? O cenário está desenhando uns perfis super interessantes. De um lado, temos o João Lourenço, que é o atual presidente. E a expectativa é que ele concorra de novo, ou pelo menos seja quem vai dar as cartas na sucessão. Mas olha quem está na roda também. Tem o Higino Carneiro, que é um peso pesado histórico da área militar e que, segundo os analistas, anda batendo de frente com a estrutura. Tem o Antônio Venâncio, um engenheiro com quase 50 anos de casa, que vive pedindo reformas. E ainda tem o José Carlos de Almeida, o jurista que a gente acabou de mencionar, que vem com essa pegada de intelectual e candidato da renovação. É uma diversidade de vozes que, de verdade, é super rara na história deles. Só que o grande teste para a democracia não é só ter os nomes na lista, mas sim como a estrutura reage a essas críticas sem querer punir quem pensa diferente. No debate, ficou bem claro que qualquer militante que questione a liderança ou traga uma ideia nova acaba muitas vezes escanteado. Eles são até rotulados de revus, que é uma gíria lá para rebelde, agitador.
Então, a maturidade real do partido vai ser medida por quão bem eles conseguem ouvir e absorver essas críticas, ao invés de simplesmente tentar calar todo mundo. Passando para a parte 4, o dilema da bicefalia. Um alerta histórico importantíssimo aqui. Bicefalia é uma palavra meio estranha, mas o conceito é fundamental para entender o que está em jogo. Basicamente, se um candidato diferente do atual presidente da República ganhar a eleição do partido, Angola entra em bicefalia. É quando você tem duas cabeças. Uma pessoa manda na máquina do partido, que decide os rumos políticos, e uma pessoa totalmente diferente ao chefe de Estado. Num lugar acostumado com um poder super centralizado, esse tipo de convivência é um barril de pólvora. E por que isso assusta tanto os analistas? A gente volta um pouquinho no tempo para entender. Ali perto de 2017, Angola viveu uma tensão enorme de coabitação quando José Eduardo dos Santos continuou chefiando o partido enquanto João Lourenço assumia o país. Viraram dois centros de poder brigando entre si. O resultado? Entre 2017 e 2018, eles correram para juntar tudo de novo numa pessoa só, para devolver a estabilidade política. O medo de muita gente agora é que 2026 traga esse fantasma de volta, criando uma estabilidade gigante bem nas vésperas das eleições gerais de 2027. O que nos traz, finalmente, a parte 5, o caminho para 2027, onde tudo isso vai desembocar. 62%. Esse número é colossal. Essa é a estimativa de peso da juventude no eleitorado para as próximas eleições. A gente está falando de uma galera que mora na cidade, que estuda, que está conectada na internet e que exigem muito mais dos políticos. Eles nasceram depois da época dos grandes conflitos históricos, então não tem aquela lealdade cega e incondicional ao partido que as gerações mais velhas têm. Essa turma vota baseada em quem entrega resultado prático hoje. Então, a grande pergunta que fica martelando nessa análise é como é que o partido vai conversar com esse pessoal que está desiludido. Ficar requentando o discurso do passado não cola mais. Nas grandes cidades, o eleitor já provou nas últimas urnas que não tem problema nenhum em mudar de voto se não estiver satisfeito. Quem quiser sair vencedor nesse congresso interno vai precisar entregar uma mensagem de esperança que seja autêntica, com soluções econômicas reais para o bolso das pessoas e não só aquela promessa política vazia. O que deixa a gente com essa provocação excelente lá dos analistas. A grande encruzilhada não é nem quem vai sentar na cadeira de presidente da legenda, mas sim uma questão de sobrevivência e adaptação. Será que o partido vai conseguir abraçar essa nova era, engolir o orgulho e aceitar debates abertos de forma saudável? Ou será que o medo de mudar vai fazer eles perderem as eleições gerais de 2027? É, sem dúvida, um daqueles momentos em que a história está sendo escrita ao vivo. Um cenário fascinante para a gente continuar acompanhando de perto.